Vamos para mais uma aula de controle de qualidade em radiodiagnóstico e hoje nós vamos falar um pouco de processamento manual automático de filmes, né? Eu sei que para radiologia médica, em grandes centros, cada vez menos, né, nós falamos de processamento, né? Manual há muito tempo e automático para quase não se fala mais. Porque cada vez mais trabalhamos com padrão CR, trabalhamos com padrão DR. Mas a radiologia, ela não existe só nos grandes centros, né? Na área de saúde, não existe só nos grandes centros. Então, o país afora ainda tem muitos serviços de radiologia que trabalham com câmara escura, processamento automático em sua maioria e talvez algumas com processamento manual. E para esses serviços que trabalham com processamento de filmes, né, todo um bom serviço, toda uma boa qualidade de exame pode terminar numa câmara escura ruim. Além disso, a radiologia não é só a área de saúde. A radiologia, como imagem, existe na área de indústria, por exemplo, na área de avaliação de fuselagem de aeronaves, de estruturas de túneis, de soldas. E nessas áreas, né, ainda trabalhamos com filme. E além de trabalharmos com filme, trabalhamos com processamento manual. Então é um conhecimento que não pode ser perdido, não pode ser abandonado, porque temos um crescente de radiologia padrão CR, padrão DR, digital, nos grandes centros, né? Ainda é um mercado grande e muito interessante de se observar e que tem que ter alguém que cuide da qualidade desses setores. E para cuidar da qualidade, tem que saber o que é. Vamos lá? Bem, caros, para aqueles que não conhecem uma câmara escura é o local onde sua imagem, que está numa película, que ainda não foi revelada, vai se tornar uma radiografia. Tá? Quando nós trabalhamos com a radiologia convencional, não digital, nós formamos nossa imagem em padrões de filme, em películas. Ali se forma a imagem latente quando o feixe atenuado de radiação sensibiliza aquela estrutura de receptor de imagem após passar pelo objeto ao qual nós temos que fazer uma imagem. Pode ser na área de indústria, pode ser uma junta de solda, pode ser um vaso de pressão, pode ser uma asa de uma aeronave. Na área de saúde médica, alguma estrutura anatômica que precisa ser muito bem demonstrada para que um diagnóstico seja feito. Então é nesse local em que essa imagem que está formada naquele filme, que a gente normalmente chama de imagem latente, vai se tornar uma radiografia. Tá? Esse local pode ser de um processamento manual, na radiologia médica praticamente não existe mais, pode ser de revelação automática, nos locais que ainda trabalham com filmes, é desta forma que a gente revela uma película para virar radiografia na área de saúde. Se for na área de indústria, o ambiente mais comum é o de carro, é o manual. Tá? Esse ambiente tem que ter qualidade, esse ambiente precisa ter um padrão de geometria. Não pode ser um ambiente como esse dessa pequena imagem, onde a gente tem paredes escuras, onde a gente tem bombonas empilhadas, onde a gente tem caixa aberta jogada em cima de uma bancada. O ambiente de uma câmara escura é um ambiente de paredes em tons claros, nunca em escuro. A câmara é escura porque há ausência de luz e não porque uma parede é pintada de preto. Dentro de uma câmara escura fica a quantidade de químicos necessário para o seu trabalho. Se eu trabalho com uma câmara manual, eu vou ter a quantidade em litros necessários por revelador, por fixador, água e banho interruptor.
não terei mais do que o necessário. Da mesma forma, se eu trabalho com uma câmara escura com processador automática, eu vou ter a parte que compõe a processadora automática de entrada, que tem que ficar dentro da câmara escura, e os tanques de regeneração, que nós vamos falar logo em seguida, ainda nessa videoaula, preferencialmente ficar do lado de fora, porque esses tanques, mesmo tampados, eles têm a possibilidade de liberar vapor de químico, e isso vai contaminar o ambiente, alterando, né, o padrão de cinza que eu vou obter na minha imagem, prejudicando a saúde de quem trabalha lá dentro. Tá? Uma câmara escura tem que ter um local adequado para armazenar seus filmes. Um deles é o que a gente chama de burra de filmes, que é um armário com uma porta que abre com esse movimento e que tem tipos compartimentos, espaços com os tamanhos exatos dos padrões de filmes. Quando você fecha essa burra de filme, é um ambiente sem luz, preservando esses filmes. Todas as câmaras escuras trabalham com burra? Não. Algumas têm locais específicos para armazenagem de filmes nas suas próprias caixas, cujos tamanhos de filme, quando forem necessários, vão sendo utilizados. Então, uma câmara escura precisa ter qualidade, precisa ter um espaço adequado, precisa ter uma iluminação adequada, exaustão adequada. Tudo isso pode ser testado, tudo isso pode ser avaliado, ser medido, comparado segundo padrões. E será motivo mais para frente de uma outra aula. Hoje o objetivo é ambientar, para quem não tinha uma ideia, agora está ficando na área de saúde mais difícil, né? Porque você não tem mais câmara escura com padrão digital. Ambientar o que é uma câmara escura, algo tão sensível, tão importante para a radiologia médica, ainda hoje, se você não tem um padrão digital para trabalhar, e ainda durante um bom tempo na radiologia voltada para o segmento industrial. Um processamento manual, ele normalmente se apoia nesse equipamento que a gente chama de tanque, né? Ele deveria ter 4 compartimentos para revelador, banho interruptor, fixador e lavagem. Mas na grande maioria das vezes ele trabalha com 3, onde há um espaço comum para agir a função de banho interruptor e de lavagem. Esses tanques normalmente têm uma denominação tipo 20-40-20, 40-60-40. O que quer dizer isso? 20-40-20, você tem 20 litros de fixador, 40 de água, 20 de fixador. 40-60-40, você tem 40 de água, 40 de revelador, 60 de água, 40 de fixador. Tá? Qual é o processo de revelação manual? Como é que é o processamento manual? No processamento manual, ao você retirar o filme de dentro do chassi, você coloca numa colgadura, como esse desenho aqui está demonstrando. E aí você coloca no tanque de revelação. Ele vai ficar o tempo predeterminado pelo fabricante do filme ou químico que você está utilizando. Após esse tempo, você coloca esse seu filme num banho interruptor. Esse banho interruptor, como o nome diz, ele interrompe a ação do revelador. Após isso, você vai colocá-lo no tanque de fixação ou de fixador, que é onde aquela imagem que você está obtendo ela vai ser fixada para que não haja depois uma alteração de padrão de cinzas, por existir ainda o processo de revelação nele. Depois disso, você coloca num tanque de lavagem, para retirar o excesso de fixador. E por último, um espaço de secagem, que pode ser um equipamento com fluxo contínuo, pode ser um espaço dentro da câmara escura com um fluxo contínuo de ar, porém nunca usar um secador de qualquer sorte, porque você acelera o processo, entre aspas, porque você perde qualidade de imagem. Então, essas são as etapas de um processamento manual, processamento esse ainda muito utilizado na área de radiologia industrial. Aqui, meus caros, nós temos uma câmara escura com processamento automático.
Com processamento automático, nós temos uma processadora em que toda essa parte aqui que eu estou sinalizando fica contida dentro da câmara escura, e essa parte aqui, onde você tem os rolos de secagem, tá? Ficam para fora da câmara escura. Dentro da câmara escura, você vai alimentar o seu filme através dessa bandeja. Ele vai passar por uma cuba, ó, onde tem em torno de 7 litros de revelador. Dentro dessa cuba são colocados esse rack de rolos. O filme passa por entre esses rolos, faz um caminho até o final dessa cuba e retorna. Quando ele faz esse caminho até o final da cuba e retorna, tá? Ele está sofrendo a ação do químico de revelação e, ao mesmo tempo, esses rolos estão fazendo com que o excesso de produto químico permaneça dentro da cuba. Depois ele entra numa cuba de fixador, não há uma cuba intermediária de lavagem. Ele faz o mesmo processo, passa através dos rolos, vai até o final da cuba e volta. E ele entra numa última cuba que tem água para ser lavado. Depois ele passa por uma seção da processadora, normalmente essa região aqui, onde nós temos os rolos e um fluxo laminado de ar para fazer a secagem dessa película já com a imagem formada. Esses dois tanques demonstrados nessa figura, né, são tanques de regeneração que não devem permanecer dentro de uma câmara escura, assim como a parede não deve ser de azulejo preto. Como eu falei no slide anterior, o ambiente de uma câmara escura tem que ser em tons claros, porque o que garante que ela fique escura é quando eu fecho, não há presença de luz. É a ausência de luz que faz a câmara ser escura. E esses tanques de regeneração ficam próximos à câmara escura, mas não dentro dela. Porque dentro das processadoras, ao contrário do processo manual, você só tem 7 litros de revelador, 7 litros de fixador e água também na mesma proporção. E esse ambiente tem que ficar permanentemente com esses 7 litros. Então você tem que ter um tanque de regeneração que, por meio de bombeamento, mantém esse nível de produtos químicos e água dentro da processadora. Então se trabalha dentro da processadora com 7 litros de fixador, de revelador, de água, mas você tem um tanque de regeneração, normalmente de 80 a 100 litros, para manter esse fluxo de químico constante aqui dentro, para que esse processo de revelação de filme automático possa ocorrer. E o que são os tanques de regeneração? Os tanques de regeneração são recipientes como estes aqui que nós estamos vendo na imagem, que cabe 80 a 100 litros, onde nós guardamos 80 a 100 litros de revelador, 80 a 100 litros de fixador. Por quê? Porque o processamento automático, a processadora só comporta 7 litros de cada um dentro desse processo. Então, nós mantemos 100 litros para que o fluxo de químico dentro da processadora seja mantido. Esses tanques esvaziam para a gente repor? Não totalmente. A gente deve preservar pelo menos 20% do conteúdo de revelador e de fixador para completar até os 100%. Não deve deixar zerar de jeito nenhum, Então você deixa chegar até 20% mais ou menos da capacidade e completa segundo as especificações do fabricante do químico, a sua diluição de forma adequada, na proporção adequada. Uma outra coisa importante é como você vai fazer essa homogeneização. Não deve ser feita jamais como quando você mexe açúcar num café. Fazer aquele turbilhão que não faz homogeneização nenhuma. Ou a gente deve ter um instrumento como este aqui, uma haste com uma base furada. E essa haste com a base furada vai possibilitar que você leve essa base até o fundo e quando você traga verticalmente para cima essa haste, você vai produzindo o processo de homogeneização desse tanque de regeneração.
Tá? Esse tanque deve, repetindo, ser mantido fora da câmara escura para você não gerar vapor de químico sem necessidade dentro da sala de processamento, né? Dentro da câmara escura. A câmara escura é um local que a gente deve ter muito cuidado, muito cuidado. Seja ela manual, seja ela automática. Né? No processamento manual, nós não temos o banho interruptor, como seria ideal que tivesse. Em boa parte dos serviços, como eu falei, é muito comum o trabalho com tanques, né? De 3 cavidades, 20, 40, 20, 40, 60, 40. Né? E um único espaço para ter banho interruptor e ter lavagem. Isso não é o ideal, porque o revelador ele tem um pH voltado para a base e o fixador tem um pH ácido. Então, o ideal num processo manual é que você tivesse um banho interruptor para o revelador, uma cuba, e uma lavagem para o fixador. Isso, infelizmente, não é comum. Então, o que você acaba tendo, se você não tiver um cuidado de qualidade, de controle de qualidade, de medir o pH do seu tanque de lavagem, por exemplo, você pode ter uma água que deveria ser neutra, mais ácida ou mais base. E com isso vai refletir na qualidade de filme que você vai ter. Tá? Da mesma forma, os movimentos de rolos, né, que são mecânicos, por polias, por sem fim, dentro de uma processadora, tem que sofrer uma manutenção periódica, né? Uma manutenção preventiva de limpeza, para que esses rolos estejam limpos, para que esses rolos não tenham resíduo, para que não acumule sujeira nas polias, nas engrenagens, nos sem-fins dentro da processadora, para que o movimento e a velocidade do filme dentro da processadora seja adequada, para que não haja essa questão de contaminação de químico. Bem, meus caros, o objetivo desta aula era dar uma apresentação na câmara escura, tornar esse ambiente que ainda é muito importante para a área de indústria principalmente, e ainda para a área de saúde, como eu falei, nem todo lugar, nem todo serviço de radiodiagnóstico nesse país afora conta com serviço digital. E ele, onde ele é necessário, onde se trabalha com película, ele é um coração que tem que ser muito bem tratado, porque todo um trabalho bem feito dentro de uma sala de exame pode acabar numa câmara escura. Esse vídeo fica por aqui, tá? Espero ter atingido o objetivo. Nos encontramos num próximo vídeo. Até lá!